vamos lá, mais uma aulinha com o titio Rod, vamos lá, prometi, tô cumprindo aí, presta atenção, se liga aí. Vamos falar rapidamente hoje sobre heredograma, que também pode ser chamado de pedigree, árvore genealógica, genealogia, né? Que é uma simbologia para você descrever uma determinada família e como é que se comporta as características. Como você não vai ficar escrevendo o nome de todo mundo várias vezes, você usa simbologia. Então, onde você está vendo os quadradinhos, significa dizer que são os indivíduos do sexo masculino, são os machos. E onde você está vendo a bolinha, são os indivíduos do sexo feminino, são as fêmeas, né? Quando você não sabe a determinação do sexo, porque você não tem uma história ou alguma coisa, pelo nome não dá para perceber, né? Laís, Lucimar, são nomes que tanto tem feminino quanto masculino, você vai usar um losangozinho, porque o sexo é ignorado. Tranquilo? Bom, esse indivíduo aqui, que é o macho e a fêmea, o que eles vão fazer? Eles vão casar, eles vão cruzar, eles vão estar juntos. Se eles vão casar e cruzar, eles vão ter o quê? Filhos, ó. Papai e mamãe cruzou, tem dois filhos. Um primeiro, o mais velho, sempre olhando de frente para ele, da esquerda para a direita, são os mais velhos, vêm à esquerda. E então esse aqui é o mais novinho. Se entrasse mais um, entraria aqui. Essas duas bolinhas que você está vendo aqui, ó, parece duas luzinhas, isso aí é artefato, não tem nada a ver, tá? Esquece isso aí. Bom, então papai e mamãe cruzaram, tiveram dois filhinhos, um menino mais velho e a menina caçula. Agora, se o papai e a mamãe forem da mesma família, a gente chama isso aí de cruzamento ou casamento consanguíneo. Então, papai com a filha, mãe com filho, irmãos, primos. Professor, mas pode? Não, na espécie humana tem tabu, não deveria. Mas nas espécies animais você vê isso aí direto, tá? Qual é o grande problema disso aí? É que o pai e a mãe, mesmo não tendo a característica recessiva, eles têm um gene. E como eles são da mesma família, algumas características indesejáveis, elas acabam o quê? Reaparecendo. Ah, professor, então os criadores fazem muito isso. Sim, os criadores fazem isso para obter as características desejáveis. E muitas vezes acabam obtendo as características também indesejáveis que acabam se manifestando mais tarde. Então não é uma boa cruzamento consanguíneo, principalmente em relação às características indesejáveis. Bom, então aqui está lá os irmãos, né? Sempre da esquerda para a direita, o mais velho, depois o do meio e o mais novo. Se fosse entrar mais alguém, entraria aqui. Então esse aqui tem três irmãos, duas meninas e um menino. Bom, tá vendo aqui um símbolo aqui? Poderia ser um quadrado, mas aqui no caso é uma bolinha, significa feminino. Significa dizer que no heredograma tem quatro meninas, quatro indivíduos do sexo feminino. Pô, tem um quatro, mas poderia ser 5, 6, 10, sei lá o que. Poderia ser homem também, indicando, poderia até ser sexo indefinido. Tá? Mais difícil, mas poderia. Bom, esse aqui significa dizer, olha aqui, ó, aqui tem uma gestação, duas gestações. Aqui é uma gestação para ter dois indivíduos que estão unidos por uma linha horizontal. Esses são gêmeos monozigóticos, que eu vou dar uma próxima aula e vou falar sobre eles. Gêmeos univitelinos, gêmeos idênticos, monozigóticos. Tem sempre que ser do mesmo sexo. Já aqui, ó, uma gestação tendo dois indivíduos que podem ou não ser do mesmo sexo. São gêmeos dizigóticos, podem ou não ser do mesmo sexo. Aí não tem uma coisa certa. Tá? Bom, esses indivíduos diferenciados, pintadinhos, que é o que a gente pinta em aula, pretinho e tal, esses são os afetados pela característica em questão. Este indivíduo aqui, que também poderia ser uma bolinha, que está um tracinho com a cruz aqui, significa que são indivíduos que já estão falecidos, são indivíduos que já morreram. Tá? E esse aqui que tem uma bolinha no meio, uma bolinha exagerada aqui, mas é uma bolinha, significa dizer que ela é portadora do gene, ela é heterozigótica. Normalmente está associada à herança ligada ao cromossomo X. Beleza? Então essas simbologias são as principais, tem outras, tem várias outras, mas essas são as mais usadas para a gente poder exercitar. Então vamos fazer um exercíciozinho para você ver como que isso funciona aí no vestibular e no Enem. Lembrando que nós vamos falar aqui só as características autossômicas, por enquanto. São aquelas ligadas àqueles 44 autossômicos, cromossomos que aparecem tanto no homem quanto na mulher. Então aparece igualmente no homem e na mulher. Não aparece nem no X nem no Y. Aí são heranças ligadas aos cromossomos sexuais. Beleza? Então vamos lá fazer um exercíciozinho com o tio Rod para você não ter mais problema com isso. Então você tem um heredograma. Primeira coisa que você vai fazer no heredograma: numerar. Se o exercício não te induzir a nada, nenhum tipo de numeração, você numera da maneira que você quiser, desde que seja correto. Como é que eu vou numerar aqui essa primeira? Eu vou numerar corridamente. Ó, 1, 2, 3, 4, não tem mais ninguém na geração. Então 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12. Poderia numerar também por geração. Geração 1, geração 2, geração 3. Quem pode manter essa linha corrida, ou então, se eu numerar por geração, eu boto 1, 2, 3, 4, aqui eu boto o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, geração 2, geração 3, 1, 2 e assim por diante. Beleza? Bom, vamos aprender então como é que a gente determina se o caráter em questão, que é o que está em negrito aqui, ele é dominante ou excessivo. Beleza? Vamos supor que isso aqui seja um indivíduo que tem a fenilcetonúria, que eu já expliquei num dos vídeos o que é a fenilcetonúria, né? É um indivíduo que não pode se alimentar no início lá da sua formação com nenhum produto que tenha fenilalanina, porque ele não digere, isso pode causar problemas futuros para ele, já falei isso em outro vídeo. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou procurar um casal fenotipicamente igual, tendo um filho pelo menos fenotipicamente diferente. Esse filho diferente, obrigatoriamente, ele tem que ser recessivo. Tranquilo? E aí, você constata que um azinho vem do papai, o outro azinho vem da mamãe. Como fenotipicamente esses dois aqui, 8 e 9, são diferentes do 12, obviamente eles não podem ser recessivos, então eles têm que ser dominantes. Tranquilo? Deu tudo certinho, agora você vai fazer o quê? Você vai pegar os genótipos e vai extrapolar para os outros indivíduos. Então eu vou botar aqui, ó, esse indivíduo não é normal? É. Então azão qualquer coisa. Por que eu estou botando azão qualquer coisa? Porque eu só vou fechar o genótipo se eu puder fechar. Depois eu vou vir fechar o que puder, eu fecho, o que não puder eu não fecho. Não fecho o que não pode. Então, esses indivíduos em negritos, todos vão ser azinho. Todos eles vão ser azinho. E esses indivíduos que não estão em negritos, não têm a fenilalanina. Então eles são normais para fenilalanina. Beleza? Agora eu vou ver por que eu consigo fechar o que eu não consigo fechar. Então vamos lá. Por exemplo, este aqui eu posso fechar, porque esta mulher, ela tem o número 7 que é recessivo. Então para ele ter um filho recessivo, ele tem que doar um azinho, porque o outro azinho vem do pai. Beleza? Este aqui, ele também tem que ser heterozigoto, porque se ele tiver um filho azinho, ele vai doar um azinho, o outro vem do pai. E este aqui, também, ele embora não tenha filhos, ele vem de um pai fenilcetonúrico, ele vem de um pai azinho. Então ele vai receber o azinho do pai, e o azão ele vai receber da mãe. Tranquilo? Agora, este aqui que é o problema. Por quê? Porque este aqui, ele é normal. Ele não tem a fenilcetonúria. E ele já tem um azão. Eu só não sei se ele vai ser azão ou azãozinho. Ele pode ter tanto azão quanto azãozinho. Então vamos lá. Qual é a probabilidade então dele ser azãozinho? Qual seria a probabilidade dele ser azãozinho? Pensa aí e me responde. Depois confere aqui. Beleza? Então eu vou fazer aqui, ó, o cruzamento de quem? Da mamãe com o papai. Quais são os gametas de mãe? Azãozinho. Quais são os gametas de papi? Azãozinho. Tranquilo? Aí vamos lá. Azão, azinho, azinho. Qual é o grande problema? Este indivíduo ele já não tem um azão? Se ele já tem um azão, ele pode ser azinho? Não. Então essa possibilidade não existe para ele. Sobraram quantas possibilidades para ele? 3. 1, 2, 3. Ele pode ser azãozinho. Dessas, quantas são heterozigóticos? 2. Então a probabilidade desse indivíduo 11 ser heterozigótico é de 2 em 3. E para ele ser homozigótico seria o quê? 1 em 3. Beleza? Molezinha? Tranquilão. Outro heredograma aqui. Numerei esse por geração, ó. Como eu falei. Geração 1, 2, aqui é número, agora em romanos, aqui é o arábico, né? 1, 2, 3, 4. Geração 3, 1, 2. Como é que eu vou identificar se a característica em questão aqui, ó, é dominante e excessiva? Aqui no caso aqui eu posso falar da polidactilia, que é um indivíduo que tem dedos a mais, que é uma característica que está aqui em negrito. Aí você vai logo e bota recessivo, né? Porque se você fala em doença, fala em características indesejáveis, você já viu logo que é recessivo. Cuidado com isso. Cuidado, vamos prestar atenção. O que você tem que fazer? Procurar um casal o quê? Igual, tendo pelo menos um filho o quê? Diferente. Esse filho, obrigatoriamente, esses dois filhos diferentes, fenotipicamente, tem que ser o quê?
recessivos. Por quê? Porque um azinho vai vir da mãe para cá e o outro azinho vai vir do pai para cá, a mesma coisa com esse indivíduo. Tranquilo? Como fenotipicamente esse indivíduo aqui é recessivo, esse aqui também, esses dois são diferentes, obviamente, eles têm que ser dominantes, eles têm que ter o azão. Tranquilo? Então, azão, azão. Deu certo aqui, agora eu vou extrapolar. Todos os indivíduos que têm a característica polidactilia, eu vou botar azão qualquer coisa. E os indivíduos que não têm, eu vou botar azinhazinho. Molezinha até aí? Presta atenção, isso cai na prova, hein? Isso cai no Enem, isso cai em vestibular, é importante. Bom, agora vamos lá fechar. Este aqui, eu posso fechar? Posso. Ele tem que ser heterozigoto. Porque se ele tem um filho azinhazinho, o pai doa um azinho, a mãe tem que doar um azinho. Então ele pode fechar. E este aqui, eu posso fechar? Também não, porque ele pode receber um azão do papai e um azão da mamãe, ele pode ser azão, azão. Ele pode receber um azinho do pai e um azão da mãe, ele pode ser azão, azão. Assim como o exemplo anterior, para ele ser heterozigoto, é de 2 chances em 3, e para ele ser homozigoto é de 1 chance em 3. Volta no exercício anterior e refaz lá bonitinho. Tranquilo? Molezinha, quer mais um? Então vamos lá. Bom, os heredogramas abaixo representam características autossômicas. Já expliquei o que é. São aquelas características que estão ligadas aos cromossomos autossômicos, aqueles 44, e não o X e o Y. Os ciclos representam as mulheres e os quadrados os homens, eu já falei isso para vocês. Os símbolos cheios indicam que os indivíduos manifestam a característica. Então esses indivíduos aqui, ó, que estão aqui em negrito, são os que têm a característica em questão e ela é autossômica. Bom, aí vamos lá. Supondo que não haja mutação, analise os heredogramas e assinale a alternativa errada. Presta atenção, errada. As informações disponíveis para a família 1 são insuficientes para a determinação da recessividade ou da dominância da doença. O que eu falei para você? Tem que sempre no heredograma procurar um casal fenotipicamente igual, tendo um filho fenotipicamente o quê? Diferente. Aqui o casal é igual? É nada, né? É diferente. Então aqui não dá para identificar. Então a resposta aqui está correta. Família 2. Apresenta uma doença dominante. Opa, apresenta uma doença dominante? É isso mesmo? E tá pintadinho? Vamos ver? Casal fenotipicamente igual tendo filho diferente. O filho obrigatoriamente tem que ser o quê? Recessivo. Então os 3 filhos são recessivos. Isso significa dizer que um azinho vem da mãe e um azinho vem do pai. Então a família 2 apresenta uma doença dominante? Sim. Então a doença dominante e o indivíduo normal é recessivo. Então tá certinho também. Não é essa não. C. O genótipo dos pais da família 3 é heterozigoto. Então ele está dizendo que o pai e a mãe aqui são heterozigotos. Casal igual, fenotipicamente tendo um filho diferente, o filho tem que ser o quê? Recessivo. E os pais têm que ser heterozigotos. Então tá certinho também. Os descendentes da família 3 são todos heterozigóticos. São todos homozigóticos. É isso mesmo? Esses dois sim, mas esse aqui é homozigoto? Negativo. Ele tem uma probabilidade de 1/3 de ser homozigoto. Porque ele pode ser azão-azão e pode ser azão-azinho. Então ele não é homozigoto obrigatoriamente. Então crava nessa aqui. Nenhuma das alternativas anteriores, isso é bobagem, né? Então a resposta correta é os descendentes da família 3 são homozigóticos. Mentira. Somente os 2 primeiros. O último, ele é dominante. Ele pode tanto ser homozigótico, dominante, azão-azão, como heterozigótico. Mas a gente não sabe, teria que calcular. Beleza? Posso passar? Então vamos lá, fazer esse aqui. Este aqui, para responder as questões de 1 e 2, considere o heredograma. Fibromatose gengival. Então quem está pintadinho aqui tem uma doença chamada fibromatose gengival. Essa doença é aquela doença que os indivíduos, a gengiva cresce muito mais do que o normal e acaba cobrindo o dente. Você tem que fazer cirurgia para poder expor os dentes e normalmente às vezes volta porque como é de ordem genética acaba voltando, tá? Não tem grandes consequências, mas incomoda, beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou ampliar esse heredograma aqui na página para a gente entender bonito aqui como ele vai fazer.
Como é que eu resolvo um heredograma? Procuro um casal fenotipicamente igual, tendo um filho diferente. Só aqui, ó. Aqui é igual, mas não tem filho diferente. Aqui é diferente, aqui é diferente. Então, um casal igual aqui, ó. Tendo um filho diferente. O filho obrigatoriamente é o quê? Recessivo. E os pais? Um azinho vem do papai, o outro azinho vem de quem? Da mamãe. Como fenotipicamente eles são diferentes, esses vão ter que ser dominante. Molezinha. Só por isso aí eu já resolveria o problema. A característica fibromatose gengival, então, é dominante. E o número 15, qual é a probabilidade dele ser homozigoto? Todas. Então, só com isso aí eu já resolvo o problema. Eu vou extrapolar aqui para você fazer todos. Então, todos os indivíduos que não têm o caráter fibromatose gengival, eu vou botar o quê? Azinho em todos eles. Beleza? E o indivíduo que tem, vou botar o quê? Azão qualquer coisa. Vamos lá, consigo fechar o genótipo desse? Lógico que consigo, né? O azinho vem de quem? Do pai, o azão vem da mãe. Então, fechei. O número 6 eu consigo fechar? Lógico que eu consigo. Se essa mulher teve esse filho aqui, obviamente ela doou um azinho, tá? Para você fechar, você sempre procura ou pai ou mãe recessivo ou filho recessivo. E aí, se tiver, é porque doou o azinho ou recebeu o azinho, tá? Este indivíduo aqui não tem esses filhos aqui recessivos, normais? Então, ele tem que doar o azinho para eles. Molezinha. Repararam que aqui é por geração. 1, 2, 2, 3, 4, mas número ocorrido, mas por geração também pode fazer. Beleza? Molezinha? Então tá lá. Qual vai ser a resposta? O casal 11 e 12 teve um filho normal, então o filho é recessivo. E aqui, 100% desse indivíduo aqui vai ser recessivo, azinho. Volta lá, depois você confere. Beleza? Molezinha. Bom, vamos acabar por aqui. Não esqueça lá de conferir lá o meu blog, deixar pergunta, curiosidade. Eu estou aprendendo ainda a mexer, estou botando lá curiosidade. E você pode fazer perguntas, consultar, enfim. O que você botar lá e se eu souber, eu vou te explicar. Bom, na minha página no Face também eu boto todos os slides, eu boto perguntas, eu boto uma série de coisas para você também. E também interajo com você se você tiver alguma dúvida. Tá? E não esqueça de se inscrever lá no meu canal e curtir meus vídeos. Se você curtir meus vídeos, visualizar meus vídeos, compartilhar, você ajuda a fazer mais vídeos. Beleza? Abração, hein?